E pelo jeito é o que muita gente, ou que quase todo mundo esperava. Clássico argentino, Boca e River na decisão da Libertadores. É isso mesmo, André Cavalcante, boa noite, seja bem-vindo à Rodada Fox. É isso, Abel Neto, boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Rodada Fox. Depois de 2 dias intensos aqui em Luque, cidade colada à Assunção, capital do Paraguai, complexo da Conmebol, o Tribunal Disciplinar da Conmebol finalmente chegou a um veredito, a uma decisão, e infelizmente para o lado brasileiro dessa disputa jurídica, infelizmente para o Grêmio, o finalista que está confirmado da Libertadores 2018 é sim o River Plate. O comunicado da Confederação Sul-Americana de Futebol saiu há poucos instantes, coisa de 2, 3 minutos no máximo. E nesse comunicado tem aqui alguns parágrafos, algumas resoluções. A primeira delas é que a Conmebol rejeita o pedido do Grêmio para que o resultado da partida seja alterado. O Grêmio pedia isso por conta da infração, a suspensão imposta ao técnico Marcelo Galhardo. Então, esse pedido foi rejeitado. No segundo parágrafo do comunicado da Conmebol, diz que está mantido o resultado do campo de jogo, ou seja, está mantida a vitória do River Plate por 2-1 na Arena do Grêmio. No terceiro parágrafo, há uma punição ao técnico do River Plate, Marcelo Galhardo, que na próxima partida da Libertadores de 2018 não vai poder chegar sequer ao estádio, ou seja, o Galhardo não vai poder nem chegar perto da Bombonera para treinar a equipe, para orientar a equipe na primeira final da Libertadores, de acordo com esse terceiro parágrafo do comunicado da Conmebol. E no quarto parágrafo consta também uma suspensão ao próprio Galhardo nas 3 partidas seguintes, ou seja, River Plate confirmado na decisão da Libertadores de 2018 contra o Boca Juniors, e uma punição para o técnico Marcelo Galhardo, que era justamente essa a ideia do Grêmio, né, de associar não só o Marcelo Galhardo, não culpar apenas o Marcelo Galhardo, mas culpar a instituição, o clube River Plate, pela infração à suspensão ao treinador. Essa foi toda a tese de acusação, ou os argumentos do Grêmio se pautaram muito em cima disso. Só que pela decisão da Conmebol isso não colou, pelo menos a Conmebol não entendeu que foi isso que aconteceu, está punindo apenas o Marcelo Galhardo, fica de fora do primeiro jogo na Bombonera, não pode nem chegar ao estádio, e nas próximas partidas poderia ficar ali nas tribunas acompanhando, mas suspenso também das suas atividades, sem poder ter contato com os jogadores, sem poder passar as orientações antes do jogo, no intervalo e no decorrer do jogo à beira do campo. Então, Abel Neto e amigos do Rodada Fox, o River Plate confirmado na decisão da Libertadores contra o Boca Juniors. Abel. Valeu, muito obrigado, André Cavalcante, trazendo as informações ao vivo lá do Paraguai. E só para complementar essas informações trazidas pelo André, o Grêmio ainda pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte. Agora, Pascoal, Paulo Lima e amigos, eu fico só me perguntando por que praticamente 2 dias inteiros, né, de um julgamento, para depois, no final, eles chegarem à conclusão ou decidirem o que quase todo mundo já sabia que ia acontecer. Rasga o regulamento, aquele barra jogador e técnico, pega aquele parágrafo ali do artigo 76, que é o parágrafo número 1, rasga, pega aquele artigo, rasga todo ele, bota no lixo e fala assim, agora vale tudo. Não precisa nem estádio, técnico de futebol, bota o Galhardo para ficar no banco de reservas o jogo inteiro e vira essa bagunça que foi. O julgamento, ele tinha que ser tecnicamente, dentro de campo, perfeito. Houve ali a vitória do River, com um pênalti até certo ponto que é discutível, mas o VAR entrou em ação, mais uma vez, né? Porque quem apitou o pênalti não foi o árbitro, foi o VAR. O VAR apitou o árbitro contra o Grêmio. Então o regulamento não vale de nada. Não vale de nada o regulamento da Conmebol visando a Libertadores da América. Evidente que é lá, no Paraguai, evidente que tem a força que é contra nesse momento. A gente sabe que a força do continente sul-americano nesse espaço que existe, né? Normalmente ele é a favor dos clubes que falam a língua, né? Que falam espanhol, que falam castelhano. Então eu acho que o Grêmio tem que se manifestar. Mas e o arbitral, Abel? Eu acho que não vale nada. Eu acho que presença agora é a direção do Grêmio se manifestar, pedir que se rasgue esse regulamento, porque essa atitude que a gente está vendo do Galhardo aí, ela é mais do que uma infração, ela é um desrespeito
Né? Ela foge à ética, ela foge a tudo aquilo que a gente quer ver de bom no futebol. Ou seja, a Conmebol teve toda a oportunidade de fazer uma lisura, uma limpeza, colocar tudo aquilo que a gente quer de bom e de melhor no futebol brasileiro, sul-americano e, consequentemente, rasgaram o regulamento, jogou no lixo. Essa é a minha posição, acho inadmissível, nada contra a questão do River vencendo no campo, mas a postura do treinador do River Plate em confronto com o regulamento, o River teria que ter sido punido, assim como foi o Santos, no caso do Sanches. Lembram-se disso? Claro, o Santos perdeu a classificação, perdendo por 3-0. Ali o regulamento valeu. Agora, para as cores do futebol brasileiro, do Grêmio Porto Alegrense, não valeu nada. É inadmissível, é inconcebível tal tipo de atitude da Conmebol. Mas, enfim, foi do tribunal. Não foi exatamente o que ele esperava, mas o tribunal decidiu a favor do Boca. Teremos Boca e River na final, River e Boca. Infelizmente, para nós do futebol brasileiro, acabou a Libertadores da América 2018. Resta saber, Oswaldo Pascoal, se dessa vez o Marcelo Gadiardo, técnico do River Plate, vai respeitar, né? Vai respeitar a punição. Vão amarrar o Gadiardo em casa ou ele vai aparecer lá na Bombonera, no estádio do Boca Juniors, para o primeiro jogo? Porque aqui no Brasil, no estádio do Grêmio, não, do Palmeiras, ele fez o que quis. Do Grêmio. No estádio do Grêmio. Do Grêmio. Me confundi todo. É tanta bagunça que eu já me confundi. Mas foi no estádio do Grêmio mesmo. São algumas situações que para mim, por exemplo, eu não estou nem um pouco assim abalado com esse acontecimento. É porque a gente já tem um pouco mais de... O Paulo tem uma experiência tremenda no futebol. Eu não me abalo mais. Eu abalo, eu me revolto. Confesso pra você que eu esperava exatamente isso. Eu não esperava nada diferente. Aliás, eu esperava uma punição mais severa para o Marcelo Gadiardo. Só isso. Porque ele usou... jogos não é nada, né, ele usou equipamento quando não podia, equipamento de radiocomunicador. Ele desafiou a Confederação Sul-Americana descendo para o vestiário e ainda falando para o representante da Sul-Americana: vem aqui, tira uma foto melhor, não fica tirando foto escondida. Eu estou aqui, tira uma foto melhor. Desafiou, saiu do vestiário depois do jogo e disse o seguinte: não tem problema nenhum, eu assumo a responsabilidade, eu precisava entrar no vestiário para mudar alguma coisa no time, para melhorar no meu time, eu precisava fazer isso, se eu incorri num erro, mas eu precisava fazer, assumiu toda e não me arrependo, ele falou, não me arrependo. Ainda foi para a coletiva falando isso. Isso, ele não se arrependeu, levou tudo isso para a Confederação Sul-Americana de Futebol. Agora, pela um pouquinho de experiência que eu tenho, por que não saiu essa decisão ontem? Porque essa decisão, ela não estava completamente definida. Ou seja, alguém votou contra, 2 a favor e 1 contra, ou 2 contra e 1 a favor, não, porque são 3 juízes, certo? São 3 representantes. Então eles não conseguiam chegar a um acordo. A punição ao Marcelo Gadiardo é branda, muito pequena. Ao River Plate, nenhuma. 0. Eu não sei porque eu não me surpreendo com isso. Agora, gostaria que isso seja e que isso passe a ser, ou fosse, um marco. Por quê? Porque, gente, é só colocar no regulamento. Ou o jogador ou o treinador, mas quando tá escrito, punido... Pascoal. Não, mas não está tipificado. Tá sim. Não está tipificado. Os advogados, tanto o presidente Bolzan como o advogado do Grêmio mostraram pra gente que estava tipificado. Quando fizerem, jogador / técnico, está escrito lá. Quando fizerem o regulamento do próximo ano, que coloquem claramente jogador, treinador, não pode, faça igual na Eurocopa, na Europa, nas competições europeias, não pode entrar no estádio. Pascoal, está lá no artigo 76, no primeiro item do artigo 76, nós mostramos no Expediente de Futebol com a presença do advogado do Grêmio, inclusive o PVC tinha até essa dúvida, mas o presidente Bolzan falou sobre artigo 76, que era jogador / técnico, e aí que se criou aquela dúvida no regulamento, e a nossa produção imediatamente foi lá e mostrou o regulamento. Jogador / técnico não pode sair da zona dele de conforto lá na tribuna, não pode se comunicar, não pode descer no vestiário, não pode ter contato com o técnico, ou seja, não pode no papel. Lá no tribunal da Conmebol pode tudo. Ou seja, uma bagunça, né? Você está abalado com isso? Eu estou revoltado, Você sabia que um jogador do River Plate e um jogador do Boca Juniors, que aliás fez gol, o Antiope Ávila, né? O Ávila, é verdade. Mais um. Foi tirado do jogo para não ser punido, mas já tinha sido punido anteriormente. Então, mas é isso. Mas um do River e o outro do Boca
passaram o mesmo problema do que o Sanches, que é do Santos. Só que qual foi a alegação da Sul-Americana? Ninguém reclamou. Não houve ninguém protestou. Ninguém sabia. Quer dizer... Mas o do Santos, assim que acabou o jogo, todo mundo do Independente já sabia. Lógico. Coincidência. Lógico, é verdade. É interessante saber que... Quem é o representante brasileiro na Comebol? Hoje, Wilson Luiz Seneme, né? Não, o Seneme é da arbitragem. Da arbitragem. É o homem do VAR. O homem do VAR é brasileiro e o VAR interferiu no resultado do Grêmio. Ô, meu senhor, tem um julgamento... Quando existem clubes brasileiros e argentinos numa disputa como essa, não há juiz de tribunal, que é o tribunal de penas, brasileiro ou argentino. Aí entra um peruano, um boliviano, um chileno. Venezuelano. Brasileiro e argentino não podem. Eles ficam fora nisso aí. Mas o Brasil tem representantes também nesse comitê de penas. Quando se refere a outros países que não sejam Brasil e Argentina para colocar os seus representantes. Eu fico imaginando o que estão pensando nesse momento os dirigentes do Grêmio. Posso resumir? Eu fico imaginando que estão pensando os dirigentes do Grêmio nesse momento. Estão revoltados. Do Grêmio, do Santos, da Chapecoense, que não foi nesse ano, foi no ano passado. Resumo, para mim, River e Boca vão fazer a final, jogaram grande futebol dentro de campo, mas também escalaram, como o Oswaldo Pascoal lembrou muito bem também, tiveram jogadores em campo que não poderiam ter jogado, não aconteceu nada, e aí fica a pergunta aí, principalmente para os clubes brasileiros, para os dirigentes, para a mídia, enfim, para a torcida dos clubes brasileiros que participam todos os anos da Libertadores da América. Tivesse um técnico de um clube brasileiro feito a mesma coisa que o Gallardo fez, será que a decisão teria sido igual? A gente nunca vai saber. Só uma coisinha. Quando houve o episódio do Sanches, o presidente do Palmeiras, o presidente até do Grêmio, disse: nós precisamos nos unir porque a coisa pode respingar em alguém. E respingou no Grêmio, entendeu? Por isso é que eu não me abalo. Essa é uma situação que eu não vou ficar encucado com isso, ficar com a cabeça ruim por causa disso, porque a gente sabe que é assim, mas tem que se mudar. Pascoal, mas se souber que é assim e achar que que não pode ser uma outra alternativa. Agora, vou falar um negócio em pra você. Contrapartida, quantas decisões nós tivemos em Libertadores, Boca e River? A primeira. Você acha que eles não iam ter Boca e River? É a primeira. Então, em contrapartida... Apontado na 442, na revista inglesa, como um dos clássicos mais importantes evidente do mundo. Que é. É claro. Paulo, vamos botar a cabeça no lugar. É só você ver. As decisões, às vezes, estão aqui à nossa frente, essas decisões. Elas ilustram, elas estão abertas para a gente ver o que vai acontecer. Eu não esperava nada além disso. Mas eu esperava, Pascoal. Eu esperava mais lisura, mais ética. Só para ressaltar uma coisa importante, Abel, lembrar que também tem que se falar do lado positivo, que foi exatamente o encontro que os 4 presidentes de clubes fizeram antes dessas semifinais. Foi um futebol de primeiríssima qualidade. Evidentemente que as questões de arbitragem, VAR, isso tudo é consequência do esporte. Mas o comportamento dentro de campo dos jogadores foi exemplar. O respeito dentro de campo foi sensacional. Nas 4 partidas. E foi na bola. O jogo, a gente não teve nenhum destempero emocional. Às vezes até um pouquinho ali do Felipe Melo naquele jogo lá na Bomboneira, depois no jogo lá no Allianz Parque, mas o comportamento dele é normal, normalíssimo pela temperatura do jogo. Então valorizar também o que foi feito pela Comebol, o que foi feito pelos 4 clubes envolvidos nas semifinais e finais da Libertadores, que a gente espera que a final ainda não foram jogadas, né? Os 2 jogos ainda vão acontecer, mas isso aí é para levar adiante esse projeto.